O outro ponto que eles detalham aqui é a explosão do jovem Ryan, tá? O outro ponto que eles detalham aqui é a explosão do nosso glorioso Ryan. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Porque o que que acontece, minha rapaziada? O que que acontece? Deixa eu só pegar aqui. Ó, o que que acontece? O Ryan, antes do Fernando Diniz, né? O Ryan antes do Fernando Diniz, deixa eu colocar aqui para contextualizar para vocês. O Ryan antes do Fernando Diniz já era um jogador promissor, era um jogador que fazia muitos gols na base, era um jogador que já tinha um potencial de futuro, mas que quando foi pro profissional ali, sendo utilizado por outros treinadores, sendo potencializado ali pelo Rafael Paiva em algum momento, sendo utilizado ali, principalmente depois da saída do Gabriel Peck, o Ryan ele começou a ser muito mal aproveitado por treinadores que passaram pelo Vasco. Muito mal aproveitado. Colocado fora de posição ou ninguém chamando ele para uma responsabilidade maior. Isso gerou o quê? Críticas ao jogador. Isso gerou críticas ao Ryan. Isso gerou, por exemplo, hates ao Ryan. E aí muitas pessoas criticaram o Ryan por conta dele não estar desempenhando em campo, por conta dele não fazer aquilo que se esperava dele, igual ele fazia na base. E aí o que acontece? O Fernando Diniz, chegando, ele conseguiu, do jeito dele, dar uma explosão pro Ryan, fazer o Ryan crescer de produção. E o Ryan hoje é um talento geracional, na minha visão. O Ryan hoje é um talento que não se vê muito. Não se vê muito. Jogador forte, rápido. Se melhorar um pouco mais ali a habilidade que ele não tem, ele consegue ser mais letal. E a pontaria está melhorando. Então ele é um jogador que pode sim ser ali um talento geracional junto com outros jogadores. Inclusive ele está numa lista de jogadores geracionais. E quando o Fernando Diniz chegou, ele conseguiu potencializar isso. Por quê? Porque segundo o GE, o Ryan ele era cercado de grandes expectativas desde muito cedo na base, isso aqui eu já falei, tá? A chegada do Diniz foi determinante no processo de maturação do Ryan, né? Porque o atacante se transformou com o Fernando Diniz, se transformou, virou outro com o Fernando Diniz, que é o que eles querem dizer aqui. Tá? Então ele passou de ser questionado para jogador observado pela seleção, jogador observado por outros clubes, jogador aí, por exemplo, que não pode sair do time, que é uma peça fundamental, fazedor de gols, começou a fazer gol de todo jeito, cabeça, chute, enfim. E aí o Diniz, ele fez um pedido, ele foi importante para isso a questão do Ryan também, porque ele fez um pedido à direção para não vender o jogador sob hipótese alguma, né? Porque os caras já estavam de olho para vender o Ryan há muito tempo. O Pedrinho comprou ali o barulho do treinador e aí o resultado foi mostrado em campo porque o jogador cresceu de produção. Hoje ele tem ali, segundo aqui o GE, 12 gols no Brasileirão e se tornou o quarto maior artilheiro dessa edição na Copa do Brasil. Ele é o segundo jogador com mais gols no torneio, tá? Ele se tornou a principal arma de gols do time do Vasco, né? A valorização dele será o maior legado da passagem de Fernando Diniz por São Januário. Não sei, se ganhar a Copa do Brasil, talvez Fernando Diniz entra pra história aí também. Porque, meu irmão, 12 anos sem ganhar um título. 12 anos não. Muitos anos, né? Desde 2011 que a gente não ganha um título de expressão mesmo. E aí o Fernando Diniz fazendo isso poderia também entrar aí para a história recente do Vasco da Gama. E a situação do Ryan, para mim, foi algo fundamental para que ele, por exemplo, fizesse com que o jogador desenvolvesse mais futebol e crescesse a produção do jogador. Isso aí, para mim, foi muito importante e impactante.